Oi, gente! Então a gente está aqui hoje no terceiro episódio do podcast Desenrola, Vai Beber. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, assim, dando sequência a tudo que a gente vem conversando aqui, que é sobre rejeição. Não é um tema muito bacana, na verdade. Mas é importantíssimo. Importantíssimo e a a gente falar. gente se sente assim, eventualmente, ao longo da vida. Muito bacana, mais, realmente. outros menos. Mas vamos lá. Bom, pra quem não nos conhece, eu sou a Tércia Barreira, sou psicóloga. E eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E aí hoje a gente vai seguir com uma historinha do Pedro, que Pedro é nome fictício, né? Mas sobre a rejeição que ele sentiu. Então vamos lá. Pedro era o filho mais velho de 3 irmãos. Nasceu numa família disfuncional em um ambiente inteiramente hostil, com as brigas constantes dos pais. Mãe ausente devido ao trabalho para pagar as contas e o pai tinha sérios problemas com o álcool. Apesar disso, no início, quando ele era apenas o único filho do casal, os pais tentavam atender minimamente às necessidades básicas dele, mas o sentimento de proteção de Pedro foram-lhe suprimidos. Foi assim até a chegada dos irmãos gêmeos. 5 anos depois, os pais tiveram que criar mais 2 crianças que não tinham sido planejadas. A convivência ficando ainda mais difícil no ambiente e o pouco tempo que a mãe tinha era voltado para os bebês que precisavam de maior atenção. Pedro, além de conviver com o distanciamento dos pais, teria que agora lidar com a informação de que ele não era mais o único filho amado, porque agora dividia a atenção, mesmo que pouca, dos pais. Pedro, no seu íntimo, se sentiu rejeitado, deixado de lado e, reagindo ao ambiente, desenvolveu sintomas de agressividade, agitação e intolerância. Cresceu com o sentimento de não ser aceito. O tempo passou e, aparentemente, Pedro construiu possibilidades internas para lidar com tudo que vinha e a fase intensa, em tese, passou. Já na vida adulta, Pedro demonstrava medo de intimidade emocional, insegurança em iniciar um flerte com medo de ser rejeitado, de levar um não. Uma certa vez, ele começou a trocar mensagens com uma mulher que conheceu pela internet e engatou num romance. Chegaram a se encontrar pessoalmente e um belo dia ela desmarcou um dos encontros com Pedro. Ele, muito inseguro e sem saber de fato o que fazer, ligou para ela dias depois e falou que não poderia mais vê-la. E inventou uma história para desistir da relação. Ô Pedro. Babado e confusão essa história do Pedro, né? Nossa, quando eu li essa história, eu fiquei muito... Tive muita compaixão, assim, pelo Pedro, porque eu acho que é uma situação... infelizmente muito comum, mas de muita dor, né, Gi? Essa questão aqui da infância, né, desse sentimento ali. E que ao mesmo tempo eu também fiquei pensando nesses pais tentando fazer o melhor que podiam com o que tinham, mas que isso obviamente não foi suficiente para que ele se sentisse, né, acolhido, amado e não se sentisse rejeitado. É interessante, né? Porque a rejeição, aliás, qualquer disfuncionalidade que a gente venha tratar, pelo menos na psicanálise, a gente fala dessas fixações que acontecem na infância, né? Mas que, assim, da gente deixar claro aqui também que são coisas que precisam ser repetidas muitas vezes, né? O abandono, sei lá, negligência, coisas que a pessoa, por muitas vezes, se vê humilhada, rejeitada, para aquilo se tornar um problema depois uma parte da identidade dela, né? Porque daí ela vai se reconhecendo como essa pessoa que é rejeitada. Ela não foi rejeitada uma vez, né? Foram várias vezes, várias situações que, assim, a história aqui, ela traz algo superficial, né? Porque, na realidade,
essas situações, quando é uma família assim, né, que tem o pai com um problema com o uso de álcool e a mãe que está às vezes muito ausente, essas situações elas se tornam muito corriqueiras, né? E aí são situações diversas, né? Que, como a rejeição ela também passa por esse lugar que é muito subjetivo, então às vezes o que significa, né, assim, ser rejeitado? Porque às vezes você se sente mais rejeitado que eu por alguma coisa, que tem a ver com a sua história de vida, né? Que é exatamente isso que a gente trouxe aqui do Pedro, né? Eu fico pensando muito também nessa questão da autoestima, que a gente falou um pouquinho no outro episódio, né? Mas a gente vai se constituindo como essa pessoa insegura. Sim. Não é? Então, obviamente que tá tudo bem se eu não tiver segurança para isso ou para aquilo, não é? Mas quando essas coisas começam a tomar uma proporção muito grande, isso vai fazendo com que eu me sinta insegura, e a gente pode pensar até num ciclo aí também, né? De ansiedade, baixa autoestima, essa insegurança, como isso vai se atrelando, atrapalhando a minha vida. Né? Então, quanto menos eu faço por me sentir insegura, quando eu faço, aquilo não vai ser, né? Não vou ter êxito, provavelmente, porque eu não treino isso, não experiencio isso, e aí eu vou ficando mais insegura. Né? Vamos imaginar que a gente está na gestação, a gente está num lugar fechadinho lá. Quando a gente nasce, a gente é amado, né? No caso do Pedro, quando ele era o filho único, ele conseguia talvez sentir esse sentimento maior, porque essa onipotência, né, dos pais colocar ele nesse lugar de falo mesmo, né, de pessoa importante, e depois exclusivo, preferido, né, e de repente você perde isso, né, então já isso já é uma ferida narcísica. Isso mexe totalmente com a gente, né? E como a gente vai elaborar essa perda desse lugar, essa perda essa identificação que a gente tem com o preferido, também vai dizer muito da gente nos nossos relacionamentos depois. Como a gente elabora e como a gente recebe também essa rejeição, porque não deixa de ser uma rejeição, de sair desse lugar preferido, de falo, e depois ter que se haver com todo o resto da vida mesmo, de não ser escolhida às vezes na escola, de ter um irmão que às vezes o irmão faz alguma coisa ou outra que os pais gostam mais e falam mais sobre aquilo, elogia mais o irmão do que elogia ele. Então tudo isso vai formando, é como você falou, vai formando essa personalidade, como ela lida também com isso, né? Eu fico pensando muito isso quando a gente pensa, assim, claro que de forma geral, né? Mas entre a questão do primeiro e do segundo filho, por exemplo, né? Então, o primeiro filho, ele vai ter necessariamente a perda de lugar exclusivo. Sim. Né? O segundo filho, ele já nasce dividindo. Então, ele vem para esse mundo já nessa configuração. Né? Ele não tem essa perda. Então, de certa forma, ele está um pouco mais estruturado para dividir esses espaços. Estou falando de uma maneira geral, claro. Né? Claro que a gente pode ver histórias diferentes disso, mas essa grande perda da atenção dos pais de exclusividade, né, pode ser até maior ou menor, justamente como que isso foi, né? Então, se a gente tem esse cuidado para continuar olhando para esse primeiro filho quando nasce o segundo, né? Então, existe muito essa orientação de quando a mãe vai ter o segundo filho, né? Este bebê que vai nascer, ele vai ter momentos exclusivos sim com a mãe, etc. Mas é importante que ela também se volte para este primeiro, mãe e o pai, né? Mas volte a atenção dela para esse primeiro, para não ser... Porque é isso, não é, Gi? Assim, tipo... ele é tão fofinho. O segundo filho que é bebê... Ele vai ser muito paparicado. Muito. E aquele com, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos aqui no caso do Pedro, né? Ainda teve gêmeos, ou seja, não sobrou, coitado, pra ele. Tempo pra ele. Olhar pra ele. Olhar pra ele, pras necessidades dele, né? Então aí ele fica nesse lugar
de se sentindo abandonado, rejeitado. Né? E eu fiquei pensando também, não sei, né? O Pedro não falou um pouco sobre isso, mas até muitas vezes a criança ouve muito essa coisa de ajudar a mamãe, né? Tipo, ai, nossa, agora você tem irmãozinho pequeno, você tem que ajudar a mamãe. Você tem que... E aí já atribui à criança um papel de responsabilidades, de cuidar e de se preocupar com a mamãe. Ele passa não só a perder aquele espaço, mas ele passa a ter que cuidar do outro, né? Dos irmãozinhos, da mamãe, não dá trabalho, porque, né? Agora a mamãe precisa. E essas falas, elas vão, de fato, gravando. É isso que você falou, né, Gi? Então, tem essa fala aqui, tem essa situação, tem outra... E isso vai fazendo com que ele construa essa personalidade de se sentir amado quando ele está cuidando, quando ele está provendo, quando ele está fazendo para o outro. Eu preciso ser amado pelo outro e vou buscar este espaço. Eu não sou amado por quem eu sou. Eu preciso fazer algo para ser amado. Não, e aí é interessante porque a Tércia traz algo, um ponto também muito relevante, um assunto muito relevante na psicanálise, que é sobre o falso self, que a gente já falou no primeiro episódio também, que a criança, você vê, né, o Pedro em algum momento da vida ele começa, por conta ele começa a desenvolver sintomas que tá falando muito desse sofrimento que ele tá vivenciando. Então ele começa a ficar agressivo, às vezes com a mãe, com o pai, com os irmãos, ou na escola, começa a aparecer coisas dele, ele morder o outro, ou do comportamento mudar muito, né? Então ele vai construir sintomas, ele vai reagir ao ambiente justamente para poder dar conta de tudo isso que tá passando aqui dentro, né? Que tá vivenciando dentro. Então, crianças que vivenciam esse ambiente muito hostil, elas tendem a desenvolver um falso self também, que é muito o que você trouxe. Então, aí agora eu sou o cuidador, eu não sei muito bem quem eu sou, mas assim, é a busca de um ideal do eu, assim. Pro outro, né? Atender a expectativa do outro. Isso. Porque a criança quando é pequena, tá nesse lugar, né? Dessa coisa do ideal, né? Ideal dos pais, né? Porque a gente é o falado, a gente ele é uma graça, ele vai ser médico quando crescer, ele vai ser isso, ele vai ser... Então a gente é o falado até a gente conseguir construir uma estrutura, um psiquismo que devolva o seguinte, então, quem sou eu, né? Então, quem sou eu? Com tudo isso que eu ouvi, então, quem sou eu? E vai construindo. Mas está muito embasado no que a família fala, né? No que a família traz pra gente. Então, imagina, no ambiente hostil, como que você reage a isso tudo. Você vai criando condições e criando máscaras para dar conta desse ambiente hostil, né? E como você vai expressar também esses sentimentos, né? Então, assim, essa falta de maturidade que a criança, obviamente, ela vai ter, de sentir aquilo, ela não vai falar aquilo, ela nem sabe elaborar isso. Então, é isso, ela vai morder o amiguinho, e aí... Quando a criança, por exemplo, vai para a psicóloga, ou quando a mãe tem alguma orientação, o pai tem alguma orientação de alguém que possa, né, trazer luz a essa situação, do tipo, olha, ele deve estar passando por um momento difícil para estar fazendo isso. Né? Acolher de alguma forma a raiva, que isso é muito difícil, não é? Então, principalmente os meninos, que também tem essa construção já do menino, que a gente só permite que eles sintam raiva. Né? Então, o menino ele não pode ter medo, o menino não pode chorar, não pode ficar triste, nem ficar alegre, né? Porque senão, que estranho, né? Esse menino com esses trejeitos. Muito alegre. Só sobra a raiva. Sim. Né? Então, e a gente vai com esses comportamentos de reforçar isso, né? Esses posicionamentos machistas, a gente vai fazendo com que o menino vá crescendo violento, né? E as saídas dele se eu me sinto emocionado, ou eu me fecho, ou eu agrito. Sim.
né? Que é o que ele faz aqui no fim das contas. Na hora que ele, né, se vê num relacionamento já adulto, ele não dá conta, né, de... Não dá conta. Na iminência de um vou terminar com você, só que ela desmarca o encontro, não necessariamente ela não quer mais sair com ele. Então ele vai e termina a relação para não fazer. Tem isso, né? Tem essa coisa de não querer fazer contato com a rejeição, então eu rejeito primeiro. Sim. Assim, minimiza o problema. Eu tenho que confessar que eu era totalmente assim quando eu era adolescente. Essa coisa de, acho que adolescente mais velha, que eu comecei a me relacionar, assim, namorar mais velha, mas era isso. Na primeira possibilidade que eu achava que eu tava sendo rejeitada, eu já terminava a relação, tipo, e pronto. É mais fácil lidar com esse sentimento de que eu rejeitei do que de ser rejeitada. É mais fácil, porque você se poupa, né, desse sofrimento, você racionaliza, e aí esse mecanismo de defesa é excelente, né, que a gente, né, assim, a ciência tá aí para comprovar todas as minhas teses e a minha racionalização vem a serviço disso, de eu me proteger. Então, foi melhor assim, nem dava certo mesmo. Acho que a gente... Eu tava vendo agora um episódio de uma série que eu adoro, que é o Amor no Espectro. Você já assistiu? Não. É muito legal. É sobre o espectro autista e eles estão se relacionando. E aí eu acho uma situação muito fofa, porque ele não gosta da menina, um homem e uma mulher, né? Eles não deu match para ele quando eles se conheceram. E aí no final ele fica muito constrangido de rejeitá-la. E aí ele fala, mas a gente mora em cidades muito longes mesmo, né? Ia ficar difícil. Aí ela, ia. Então a gente acha um jeito pra, né, dar uma desculpa pro outro e pra si, que foi melhor assim, né? Então, e por outro lado também a gente faz o movimento inverso, às vezes, que é da gente buscar vivenciar exatamente, acho que num discurso mais psicanalítico a gente faz esse movimento de buscar exatamente relacionamentos que te rejeitem, que é para você revisitar esse sentimento que provavelmente está no inconsciente do que você vivenciou na infância. Porque quando a gente é rejeitado, a gente volta para um lugar na infância. A gente regride para esse lugar, né? Quando a gente é rejeitado, a gente emburra, ou a gente se fecha, a gente é como se o Pedro se frustra, é como se o Pedro voltasse lá para aquele lugar de não ter o colo da mãe, né? Fui rejeitado pela minha mãe. Então, muitas pessoas também fazem esse movimento de buscar exatamente relacionamentos que fazem ele se sentir, e que é a repetição que Freud fala, né? De que repete para ele se sentir nesse lugar e afirmar mesmo, né? Reafirmar que ele é rejeitado, que não tem outro caminho, enfim, aí fica nesse ciclo. E já inconscientemente falando. Sim, totalmente inconsciente. Já entra num relacionamento muitas vezes que não existe disponibilidade para essa pessoa, né? Então, às vezes a pessoa vai entrar neste relacionamento já esperando inconscientemente ser rejeitado. Exatamente. Então, tem esses dois lados da rejeição, né? E tem aquela rejeição que ninguém vai contar, né? Apesar de todo mundo já ter passado por rejeição, né? Mas eu não posso contar, né? Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Assim, eu fui rejeitado, levei o não, levei o toco, ou então fui rejeitado num trabalho. E as pessoas contam mentira, né? Assim, não aconteceu desse jeito, mas é uma rejeição, né? Não ser... eu tava gostando muito daquela pessoa, fiz um flerte, a gente flertou, mas não deu certo, não rolou, mas aí eu não conto pra ninguém, eu guardo aquilo pra mim, eu não consigo elaborar, não consigo digerir a rejeição, porque apesar de todos sermos rejeitados, a gente não consegue, não fala sobre isso. É uma vergonha, né? Né? Então ser rejeitado é vergonhoso.
E é isso, acho interessante você falar, porque de fato, a gente estava pensando assim, né, antes de começar, tipo, filme, livro que a gente vai sugerir, né, porque sempre a gente quer trazer sugestões. Sim. E aí eu fiquei pensando, será que existe algum filme que não fala sobre rejeição? Não é? Porque ou no drama, ou na comédia, ou no terror, né, até eu lembro que o Daniel sempre fala sobre filmes de terror, e aí essa coisa do serial killer, desses personagens icônicos, né, tipo Jason. Você vai olhar a história do personagem, é uma história de rejeição, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai matar, né? Porque aquela situação é um gatilho dele se sentir assim. Exatamente. Então, desde uma coisa cotidiana, todo dia, eu acho que se a gente for pensar, em algum momento a gente pode ter se sentido rejeitado por alguma situação. E era o que a gente estava falando no começo. Agora, como ela recebe o não, como que ele vira uma rejeição? Porque o não para você pode receber um não de uma maneira, o mesmo não que vem para mim. Mas isso tem a ver com como eu elaborei esse não em outro momento da minha vida, né? Porque, sei lá, a gente tá numa festa, a gente tá olhando para a mesma pessoa. E essa pessoa escolhe você, o não ficou para mim. Como eu vou elaborar esse não aqui, diz muito de como eu vivenciei a rejeição na infância, né? Os limites, né? Se a gente falar na infância como a gente passa pelo complexo de Édipo, como a gente vivencia isso, vai responder também. Porque, às vezes, porque o outro, ele pode dizer não pra você, se ele não tá afim, que nem você contou agora a história do filme, né? Eu acho que a gente mora em cidades distantes, né? Mas poderia ser um não. E como que o outro recebe o não? Porque ele pode dar um não pra você. Eu não gostei muito de você. Mas esse não, ele vira rejeição de acordo com como eu interpreto e como eu elaboro. E elaborar tem a ver com a minha história de vida. Sim. A minha interpretação já vai ser isso, né? Tipo, eu sempre penso assim, que a lente que eu vou ter para olhar o mundo. Tem a ver com a minha história de vida. Ou seja, nem todo não é rejeição. Nem todo não. Nem todo não é rejeição, mas vai muito mais de como você... Eu gosto muito da Ediane Ribeiro, quando ela fala de trauma, ela faz essa diferença, né? Tipo, nem todo evento vai causar um trauma, porque não é o evento que é ou não é como eu percebo este evento. Né? Então, ele pode ser traumático ou não. Dependendo justamente disso, de eu elaborar essa capacidade. Exatamente, de ter essa capacidade de elaboração. E aí eu fiquei pensando aqui nessa questão da autoestima também, que a gente falou, né? Sobre como a baixa autoestima, ela vai fazer com que eu também possa me colocar mais em relações que eu vou ser rejeitada logo de cara, né? Ou eu nem vou entrar nas relações, né? Assim, tipo, não vou me fechar para aquilo, vou justificar aquilo para mim de alguma maneira e não vou me colocar, porque eu sei que eu vou perder. E vai ser difícil fazer contato com essa perda, né? Uma coisa que eu também fiquei pensando é como muitas vezes a pessoa, essa pessoa que tem essa história, ela que tem a ver com a baixa autoestima, ela acaba valorizando mais as pessoas que a rejeitam, né? Então, ela vai achar que aquela pessoa ali é quem ela queria, porque inconscientemente ela já vai buscar uma relação mais difícil, ser inalcançável, e aí ela tende a valorizar mais essas pessoas, né, que a rejeitam. E a pessoa que está disponível, ela desvaloriza. Ela desvaloriza, exatamente. Porque é muito fácil, né? Não, é interessante isso. Esses dias eu estava ouvindo uma história que é uma história bem normal, que a gente escuta sempre. Então, o cara passa na rua, ele vê uma mulher do outro lado da rua, uma mulher bonita, e ele mexe com a mulher. Né? Faz um elogio, e geralmente são esses elogios bem tortos, assim, sou gostosa, ou lá em casa, essas coisas assim. E aí, percebam, se a mulher, ela fala, se ela devolve esse elogio com, você gostou? Vamos marcar de sair? O homem, ele retrai aqui, ó, porque é como se ele não consegue lidar com essa abertura,
Porque também, né, Té, com relação a essa... Então, o que tá fácil, eu não aceito, eu não recebo. E aí, mas eu fico atrás daquele que tem uma indisponibilidade emocional pra mim, né? Então, que também não deixa de ser uma busca por ser rejeitado, né? Então, que às vezes tá no inconsciente, a pessoa nem consegue fazer esse exercício, ter esse olhar de que... Não consegue. Ela olha e fala, não, mas não tem nada a ver, que a minha preferência maior é essa. Justifica. Né? Ela racionalmente, conscientemente, ela traz justificativas. Não, é porque na verdade é isso, mas se a gente for pensar, de novo, na repetição desse interesse para as relações, né, a tendência é que essa pessoa esteja sempre buscando ali um relacionamento que o rejeite, né? Agora até aí eu fico pensando, e socialmente falando, quem são os rejeitados, né? Como que a gente olha a rejeição a nível cultura, Brasil, país, o que a gente vivencia? Porque existem também alguns recortes de quem são os rejeitados, né? E se a gente parar para pensar nas mulheres pretas, as mulheres pretas, elas têm muito mais dificuldade de se relacionar emocionalmente com os homens, né? E isso não tem comparação com relação aos homens negros. Os homens negros se relacionam muito mais com mulheres aí de etnias diferentes do que as mulheres pretas, por conta dessa rejeição que ela é histórica, né? Ela é histórica, porque está sempre relacionado, as mulheres pretas, eles têm essa ligação, a sociedade faz essa conexão de que a mulher preta carrega por si uma vulgaridade, porque é o corpo que é esse corpo para uso, esse corpo sexualizado apenas, não é uma pessoa séria para casar, assim, é a cor do pecado, né? Essa fala extremamente preconceituosa, racista, que é a cor do pecado. Então, quem é o rejeitado na nossa sociedade hoje, né? Tem estereótipos, pessoas com deficiência. Ontem eu fiz um grupo e uma mulher falou para mim, olha, eu me sinto rejeitada por ser uma mulher com deficiência. As pessoas me olham e me rejeitam, né? Sim. Então, isso é muito sério. A gente tem alguns grupos na nossa sociedade que sofrem uma rejeição que é estrutural, né? Sim, que está fora de um padrão que é determinado. Justamente, muitas vezes nem tem a ver com a nossa cultura, porque é isso, né? Dependendo da população, a gente vai ter muito mais mulheres negras, né? Mas a gente importa os padrões e tem aquele padrão. Então, pessoas gordas, né? Que também tem essa questão da gordofobia por conta disso. Então, tem que ser aquela cor, com aquele corpo, com aquela altura. Isso, né? Esse checklist, né? Que vai entrando e que quando a gente fala isso incomoda, né? Porque isso, muitas vezes, a pessoa... E aí tem a ver um pouco com o desejo também, né? Que a gente não falou isso no episódio passado, mas... o meu desejo, muitas vezes, ele se faz, muitas vezes não, obrigatoriamente, né? A cultura é que tá ali nivelando os desejos. Sim, né? É que dita, né? Exatamente. Então, o meu desejo passa por isso. E aí é importante a gente justamente se implicar em estudar, ler, ouvir, conversar, conhecer pessoas diferentes, a questão da diversidade de novo, para a gente conseguir também ser um pouco mais dona do nosso desejo, né? Que esse desejo seja mais autêntico, porque se a gente for pensar, rejeição e desejo, né, é quase que a moeda. Então, a falta do desejo talvez seria uma rejeição, como você falou, né? Como eu vou escutar isso? Não sou desejável, me sentir rejeitada, né? Não me querem. Então, eu posso ler dessa forma, né? E eu acho interessante uma saída de forma mais amadurecida, a gente pensar que a gente precisa elaborar e que nem tudo é sobre a gente. Né? Então, que é o que você falou do não. Como que eu vou ouvir esse não? Então,
essa coisa da birra, né? De se frustrar de uma forma de, nossa, mas eu quero aquele cara. Então ele não pode falar não pra mim. Mas ele tem querer também, assim como você. Então o não, como você recebe, você precisa olhar pra isso também. Então, exatamente, exato. Não dá pra ser sempre do seu jeito, né? Tem um filme que a gente queria indicar aqui, né, Té? Que chama A Preciosa, uma história de esperança. Esse filme é fantástico, ele é um filme de 2010, 2012, é um filme antigo já, mas que retrata exatamente esse quadro de rejeição que a gente está falando aqui, né? É uma história muito por cima, assim, de uma adolescente de 16 anos, que ela engravida 2 vezes do pai, né? Do padrasto. Isso. E aí ela tem uma relação muito conflituosa com a mãe, que fica enciumada, e aí produz muitas violências contra ela por conta disso. E então é uma relação de muito conflito, e ela acessa esse lugar de rejeição o tempo inteiro. Mas é interessante como ela lida com isso, como ela não perde a esperança de ter ainda de vivenciar uma história boa, bonita, né? Então é um filme assim fantástico, é um filme que vale muito a pena assistir. É triste. É triste, mas é uma história muito interessante. E que mexe muito com a gente, né? Acho que a ideia das indicações também é um pouco isso, né? Algo que mexeu e que eu acho que depois que a gente assiste, depois que a gente lê, aquilo faz uma diferença, né? Em como a gente olha para a situação. Eu queria indicar também aquele podcast Vibes em Análise, o episódio Manual Impossível da Rejeição. É maravilhoso, sim, excelente. Ótimo, excelente. Recomendo. Vale a pena. E acho que é isso, Acho que é isso, assim. Acho que rejeição deu, né? A gente já desenrolou completamente. Que a gente não se sinta rejeitada por hoje. E se a gente, né, receber não, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Escuta, como que eu escuto isso? Não, e esse não que você falou, que não é o não só do relacionamento do cara que você quer. Não, é o não da vida também, né? Assim, de você olhar esse não que a vida... Que você não precisa ficar nesse lugar, né? O Pedro não precisa ficar no lugar lá de 5 anos, quando ele tinha 5 anos, que experimentou a rejeição, mas que ele pode olhar a vida de uma forma diferente. Claro que isso não é simples, mas tem os recursos, né? Da terapia, com a psicologia, a terapia psicanalítica, pra gente... de fato fazer esse movimento de se olhar, de olhar para dentro, do lugar que essa rejeição ocupa, por que você rejeita ou se sente tão rejeitado. Então aqui o podcast também é um convite para a gente se olhar, para a gente se conhecer mais, né? Com certeza. Tá bom? Isso, então. É isso, gente. Até o próximo episódio. A gente volta com novidades. Isso mesmo. Tchau.